Desculpa, gente. Saiu por um pouquinho só. Saiu. Eu mexi. Só acho que balançou. Eu mexi. Não passou. Eu nem toquei aí. Acho que balançou. Será que eu pus o link? Não sei o que aconteceu. Esse vai ter um estado igual. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu nem toquei lá, viu? Eu acho que eu chego perto, ele já fica meio... Hoje nós vamos falar sobre perfeição moral, sobre as virtudes e os vícios, tá? É uma continuação, basicamente, da palestra do mês passado. Na palestra do mês passado eu falei sobre evolução, né? A longa jornada do espírito. Pus até uns degrauzinhos, né? E para a gente evoluir, um dos quesitos é a perfeição moral. Então nós vamos falar sobre isso daí hoje, sobre as virtudes e os vícios. Então, no que consiste a perfeição? O dicionário diz o seguinte: o que é perfeição? É o mais alto nível na escala de valores. É algo que não tem nenhum defeito, nenhuma falha. Então é perfeito, certo? E para o homem, para o ser humano, seria um alto nível de virtude e de correção moral. Bem distante do que a gente é, né? A gente é mais ou menos. Então, o que Jesus dizia sobre perfeição? Ele dizia assim: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Será que é fácil ser perfeito como Deus é perfeito? O que a gente tem que fazer para ser perfeito assim? Então ele diz: amando seus inimigos, primeiro passo. Segundo, fazendo bem àqueles que nos odeiam. E o terceiro passo, orando por aqueles que nos perseguem. É fácil, né? Não é fácil? É fácil amar os inimigos? Não, né? É difícil. É fácil você fazer o bem para aquelas pessoas que te odeiam? Não, não é nada fácil, né? É fácil orar por alguém que te persegue? Não, não é fácil. Então eu vou perguntar uma coisa: é possível que a humanidade seja perfeita como Deus é perfeito? É possível a humanidade chegar a ser perfeita como o Pai Celeste? Eu vou responder assim: possivelmente não. Eu disse com certeza não? Eu disse possivelmente não. Por quê? Porque a humanidade é capaz só de uma perfeição relativa. Isso é o que mais aproxima o homem da divindade, dessa perfeição relativa, não completa. Tá. Então vamos entender qual é a essência da perfeição. Então, o que eu posso fazer? Qual seria a essência da perfeição? O Evangelho diz assim, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais larga acepção. Porque praticar a caridade implica praticar todas as outras virtudes. Então, quando você pratica a caridade, você acaba praticando todas as outras virtudes.
E essa semana foi muito interessante, porque fazendo o Evangelho no Lar, a gente leu uma passagem que falava sobre isso, sobre a fé e a caridade. E lá dizia assim, que a caridade é muito diferente de impulsos generosos. Olha que interessante isso. Será que nós sabemos mesmo fazer caridade? Ou será que nós temos impulsos generosos? E a gente fala, levei uma cesta lá no centro, fiz caridade. Ou será que é só um impulso generoso? Né? Então, a caridade implica a prática de todas as outras virtudes. O Livro dos Espíritos ainda questiona assim, qual é o verdadeiro sentido de caridade, mas da forma que Jesus entendia que era caridade, não da forma que a gente entende. Mas como Jesus via a caridade? Jesus dizia assim, fazer caridade é ter benevolência para com todos, é ter indulgência para com as imperfeições alheias, é perdoar as ofensas. Mas o que é ser benevolente? Vocês sabem o que é benevolência? Benevolência é ter boa vontade. Ser benevolente é ser uma pessoa de boa vontade. Uma pessoa que consegue manifestar afeto para com todos. Ele disse benevolência para com todos. Eu tenho boa vontade, por exemplo, com a minha mãe de mais de 80 anos, quando ela me satura um dia? Às vezes não. Eu tenho boa vontade na fila do mercado com aquele senhor que está ali na frente demorando? Não, né? Eu tenho boa vontade, por exemplo, na hora de estacionar um carro e alguém entra na minha frente, estacionando a minha vaga lá no mercado? Não sei, né? Então, ser benevolente é ter boa vontade em relação ao outro. Né? E o que é ser indulgente? O que é indulgência para com as perfeições alheias? Ser indulgente é você ter disposição para perdoar as culpas e os erros. Mas eu perdoo. Você perdoa quando você quer, mas você está disposto a perdoar sim? Você tem disposição para perdoar? Seja qual for o erro, qual for a culpa do outro, e seja quem for o outro, não o seu filho, o seu pai, seu irmão. É fácil perdoar um filho, não é? Mas, e o outro? Um outro que é um próximo que você não conhece, né? Então, Jesus via a caridade dessa forma, né? Vamos conversar um pouquinho, então, sobre as perfeições. Então, você veio falar sobre perfeição, Arlete. Então, para a gente falar de perfeição moral, nós precisamos falar das imperfeições também. Quando a gente fala de perfeição moral, nós estamos falando de virtudes. Quando a gente fala de imperfeição, nós estamos falando de vícios. Mas vício é vício, vício é imperfeição moral. Então vamos entender vício como defeitos, falhas, paixões egoístas, porque as pessoas acham que vício é só, por exemplo, álcool, cigarro, drogas. Não. Falar mal dos outros também é um vício, não é? Comprar demais, ficar com o cartão vermelho todo mês é um vício. Às vezes você nem precisa comprar e você vai lá e compra. Então, imperfeição moral é todo vício. O que é vício? Todo defeito, toda falha, toda paixão egoísta. Vício é tudo aquilo que escraviza o homem. Tudo aquilo que faz dele refém dos seus instintos. O que é um instinto? É agir sem pensar. Vai lá no shopping, não estou precisando, vou comprar. Ponto e compra. Isso é um vício, tá? Então, alguém prestou atenção na primeira imagem que eu pus no primeiro slide? A moral de Jesus estava baseada na caridade e na humildade, que são virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, as maiores virtudes são a caridade
e a humildade. E os piores vícios, ou falhas, ou defeitos, são o egoísmo e o orgulho. Existem muitas outras virtudes? Sim. Quem poderia me citar uma virtude aí? Fala aí alto uma virtude. Ninguém sabe? Ué, então ninguém é virtuoso aqui? Vamos lá. Ser justo é ter uma virtude, né? Ter tolerância, ter respeito pelo outro, ser leal, ter paciência, ser honesto, né? Bondade, compaixão, altruísmo, solidariedade, empatia, tudo isso é virtude. Mas a principal é a caridade e a humildade. Então, por exemplo, quando você é justo com alguém e você faz isso simplesmente porque ele é seu próximo, você não está sendo só justo, você está sendo caridoso também com essa pessoa. Quando você respeita alguém só pelo fato dele ser mais velho ou por algum outro motivo, você está sendo caridoso com essa pessoa também. Porque praticar a caridade implica praticar todas as outras virtudes. Certo? E vícios, defeitos? Alguém pode falar de algum aí? Vamos lá. Inveja. O que mais? Oi? Esses são vícios materiais, sim, também. Preguiça. Mais algum? Fala aí. Vamos lá. A soberba, que é o orgulho excessivo. Tem gente que é soberbo, tem um orgulho excessivo. A vaidade, que leva à luxúria. A luxúria muitas vezes é mascarada de vaidade. Aí eu sou vaidosa, vou fazer uma plástica. Aí faz mais uma, e aí se vicia na plástica. Vocês já viram gente assim? Tem muita gente assim, né? A injustiça, que leva à crueldade. A inveja, como o seu Márcio falou, o ódio, a ambição, que leva à ganância. As pessoas falam, mas eu preciso ter um pouco de ambição. Para que você precisa de ambição? Você não leva nada desse mundo material? Ambição para quê? Lógico, você tem que cuidar da sua vida material, mas naquilo que é necessário. O Divaldo diz assim: tudo aquilo, qualquer coisa que excede a quantidade, o limite de quantidade necessária, é vício. Se você não precisa, é vício. Né? Ambição, avareza, o preconceito, que leva à intolerância, né? Preconceito racial, preconceito religioso, preconceito social, que leva à intolerância, né? A preguiça, que leva à ociosidade, à maledicência, né? Hoje em dia a gente recebe, eu não, porque eu nem vejo essas coisas. Você vai lá, abre o Facebook e você já compartilha uma notícia que você nem sabe se é verdade. Fazer fofoca está diferente hoje em dia, né? Mas todo mundo faz, né? Os maus hábitos físicos, alcoolismo, tabagismo, comportamento sexual e social também, né? Então tudo isso, todas essas daí são defeitos que levam a atrasar a sua evolução, certo? Bom, então eu já sei que o meu problema aqui é imperfeição moral, por isso que eu só consigo ter uma perfeição relativa, porque no momento que, por exemplo, eu não sou preconceituosa, mas de repente acontece uma coisa e aí você age com preconceito. Por isso que a gente é capaz dessa perfeição relativa. Certo? De todas as virtudes, qual seria que tem mais mérito? Arlete, você não falou que é a caridade? Será que é só a caridade? O Livro dos Espíritos explica assim para a gente. Ele diz, olha, todas as virtudes têm seu mérito. Todas. Porque todas elas são sinais de progresso no caminho do bem. Todas elas. Porque se você é justo, você acaba agindo em relação ao outro com caridade. Né? E o Livro dos Espíritos ainda diz assim, a virtude toda vez que houver uma resistência voluntária de não se dirigir para o mal. Então, toda vez que você resiste a uma tendência de imperfeição, você está sendo virtuoso. Não, hoje eu não vou beber nada, hoje eu vou beber só água. Você está resistindo. E aí,
é uma resistência voluntária. Você não está deixando se arrastar para uma má tendência. Você está sendo virtuoso. Então, todas as virtudes têm seu mérito. Porque o sublime da virtude, na verdade, é você sacrificar o seu interesse pessoal para o bem coletivo. Toda vez que você esquece de si, toda vez que você sacrifica o seu interesse pessoal e pensa num bem maior, você está sendo virtuoso. E aí nós estamos caminhando para a nossa perfeição. Ali diz, sem oculta intenção, sem segundas intenções, né? Eu canso de ver vídeos no Facebook de pessoas que vai lá fazendo, né? Aqueles vídeos dando dinheiro para as pessoas na rua, comprando tudo que a pessoa tem para vender, né? Para quê, né? Você quer fazer caridade, você precisa pôr na internet, mostrar para todo mundo o que você está fazendo? Isso não é caridade, né? Penso eu, desculpa, isso eu estou julgando, mas para mim não é. Agora, a mais meritória, então, é aquela que ela está baseada na sua caridade desinteressada. Então, eu posso ser justo, posso ser respeitoso, posso ser empático com alguém sem ter nenhum interesse. Isso é uma caridade desinteressada. De todas as imperfeições, qual seria a pior delas? É o egoísmo, vamos dizer assim. Mas o Livro dos Espíritos diz assim, que a característica mais aparente de uma imperfeição moral é o interesse pessoal. E o interesse pessoal é ligado a quê? A egoísmo. Ego significa eu, e ismo é a abundância de eu, né? Não é isso? Abundância de mim mesmo. Então, quando a gente busca o nosso interesse pessoal, nós estamos pensando em quem? Só em nós. Não é isso? Então, o Livro dos Espíritos ainda diz, o homem pode possuir muitas qualidades, qualidades que são reais, qualidades que para todo mundo, ele é uma pessoa de bem, é uma pessoa de progresso espiritual, mas somente ter qualidades, boas qualidades, não faz o homem suportar certas provas. E sabe por quê? Porque basta tocar o sentimento do interesse pessoal que o homem já vai mostrar a sua imperfeição. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Vamos lá, um exemplo prático. Um homem trabalhador, honesto, responsável, amoroso com a sua família, ele é muito amoroso. Ele possui muitas qualidades, certo? Só que ele acumulou grande fortuna, mas ele usou a sua fortuna só para os seus interesses pessoais, para cuidar de si mesmo, da sua casa, da sua família. Ele não fez caridade. Aí vamos dizer assim, o que a gente pensa desse homem? Ele tem qualidades? Tem qualidades, mas ele é virtuoso? Ele tem virtudes para que ele possa dividir o que ele tem com os outros fazendo caridade? Então, só a qualidade não faz suportar provas, né? Ele pensou no bem coletivo, no bem maior, pensou no próximo. Então, precisa entender assim, que muitas vezes o homem pensa que a riqueza é dada só pelo merecimento dele, que é o merecimento dele. E às vezes não é, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. E tudo aqui é provação, até a riqueza é uma provação. Até a riqueza. O Livro dos Espíritos diz assim, a fortuna é como se fosse um depósito, um empréstimo que Deus dá para a gente. E aí, Ele vai cobrar de você tudo que você podia fazer com todo o dinheiro que você tinha e você não fez. Então, ser rico também é uma aprovação. Porque você vai ter que prestar conta, você vai chegar lá assim, Deus vai falar assim, viu, eu te dei milhões, o que você fez com o dinheiro? Você ajudou alguém? Você fez caridade? Você alimentou um dos meus? Né? Não, você só usou para você. As provas tornam o homem virtuoso. A gente só entende pelo sofrimento, pelas provas e pelas expiações. O Livro dos Espíritos ainda diz assim, nessa questão da riqueza. Deus concede a uns
a riqueza e a outros a miséria. Por quê? Porque ele precisa provar cada um de uma maneira. Cada um tem seus débitos da vida passada, então ele precisa passar por provas diferentes. Cada um é provado de uma maneira. E aí, eu pergunto para vocês, qual delas é a mais perigosa? A riqueza ou a miséria? Qual delas é a mais perigosa? Oi? A riqueza? Mas, eu vou dizer que as duas são perigosas. Sabe por quê? Porque a miséria faz a pessoa ficar se lamentando contra Deus. Eu já vi muita gente falando, é muito injusto, Deus é injusto, porque Ele tem muito e eu tenho pouco. Por que aquele é rico e eu não tenho nada? Porque ele tem casa e eu não tenho. Então isso é perigoso também. Isso quer dizer que você não está entendendo o seu resgate. E a riqueza faz o quê? Ela é perigosa porque ela leva a todos os excessos. O livro dos Espíritos diz assim, ó, geralmente vocês vão ter que concordar comigo, porque eu já vi muita gente assim. O rico, ele dispõe de meios para fazer o bem, mas às vezes ele não faz. Você já viu aquela pessoa assim, que ela tem tanto dinheiro e parece que para ela nunca basta? Quanto mais ela... Eu já vi muita gente assim, nossa, parece que quanto mais tem, mais quer. E é isso que acontece. Quanto mais rico ele se torna mais egoísta, mais orgulhoso, ele se torna insaciável. E aí as necessidades dele vão aumentando conforme a fortuna. É isso que acontece. Ele julga nunca ter o bastante. E isso não é só para a pessoa rica. Eu me lembro assim, eu trabalhava e eu ganhava um X de salário. E eu estava sempre apertado. Aí eu tinha aumento, eu falava, nossa, agora eu vou folgar. E aí eu gastava mais, eu estava apertada de novo. Então parece que quanto mais dinheiro a gente tem, a gente inventa a necessidade e acaba ficando apertado de novo. A mesma coisa acontece com o rico. Isso é um vício de gastar, um vício de querer ter mais. Né? Acontece a mesma coisa, por isso que a riqueza é também uma provação. Né? Dentre os vícios, qual seria o que é considerado mais radical? Radical tem a ver com raiz, né? Na etimologia da palavra, radical tem a ver com raiz, né? Qual seria aquele que cria mais raízes no homem? Vamos entender isso daí. O livro dos Espíritos diz que é o egoísmo, que do egoísmo é que se deriva todo o mal. Porque o egoísmo, na verdade, ele é incompatível com a justiça, com o amor, com a caridade. O egoísta ama só a si mesmo. Ele não gosta de ninguém. Porque quem não divide nenhum pedaço de pão por egoísmo não ama ninguém, né? Não sabe fazer caridade. O egoísmo, ele neutraliza todas as outras qualidades e virtudes. O egoísta sabe ser bondoso? Não sabe. O egoísmo, ele se prende à inferioridade individual do espírito encarnado. É como a palavra diz, ego significa eu, né? E ismo, quantidade, grande quantidade. Então, grande quantidade de eu, de mim mesmo. Então, ele se prende à inferioridade de cada um, não a uma humanidade inteira, né? Mas o egoísmo pode ser enfraquecido se houver uma predominância da vida moral sobre a vida material. Por isso nós estamos falando de perfeição moral, né? O que o livro dos Espíritos diz que é moral? Só uma parte aqui. O que é moral, então, segundo o livro dos Espíritos? Ele diz assim, moral é a distinção entre o bem e o mal. Então você tem moral quando você sabe distinguir entre o bem e o mal. Moral é a regra para se conduzir bem. Moral é a observação da lei de Deus. Tá, mas como que eu me conduzo bem? Como é se conduzir bem? E aí que vem o X da questão. O livro dos Espíritos diz assim, o homem se conduz bem quando ele faz tudo à vista ou em vista e para o bem de todos, porque ele observa a lei de Deus. Tudo que a gente faz escondido é porque é errado, não é? E vou comer um pedacinho desse bolo sem ninguém ver, porque você está achando, você sabe que está errado.
né? Então, tudo que você faz em vista e para o bem de todos, buscando que seja tudo às claras e buscando que tudo visando o bem do outro, você está se conduzindo bem. Jesus disse, né? Amai ao próximo como a si mesmo. E ele quer dizer o quê? Se você quer amor, você ama o outro. Então você não vai fazer um para o outro que você não quer para si, né? Quais são os sinais da imperfeição moral nos tempos atuais? Eu listei 7 sinais do mundo atual. Vamos lá. O primeiro deles, lógico, é o interesse pessoal. Alguém aqui já esqueceu de si mesmo e parou de pensar no seu próprio interesse? Quando eu quero ficar o primeiro da fila, eu estou pensando no interesse pessoal. Qualquer coisa. A gente sempre pensa primeiro na gente. Então, esse é um dos sinais dos tempos atuais. Todo mundo corre para ficar na frente, né? Todo mundo quer pegar a melhor fruta da banca, fica escolhendo, né? Todo mundo quer o melhor pacote sem amassadinho, nenhuma lata sem um amassado. Vai dizer que ninguém escolhe uma lata que não está amassada lá na prateleira. Escolhe, não escolhe? Então, todo mundo. O interesse pessoal é o primeiro. Segundo, apego às coisas materiais. Hoje eu estava conversando sobre isso com a minha tia. Ela tem roupa lá guardada de 20 anos atrás. Eu falei, não te serve mais. Para que você está apegada nisso? Dá para os outros. Então a gente tem esse vício de se apegar às coisas materiais. Às vezes algo quebra, aí você guarda porque é bonitinho, mas quebrou, não serve mais, né? O apego material hoje em dia é muito forte. Gastar sem proveito, isso eu já falei. Está no vermelho e está gastando. Todo mundo está fazendo isso. É um vício também gastar. Guardar sem utilidade. Às vezes eu abro minha bolsa, tem tanto papel guardado lá que eu nem sei para quê. E todo mundo faz isso. Guardar o que não tem necessidade. Se não precisa, não ajunta, né? Precisa movimentar as energias sempre. Criticar sem benefício. Gente, não existe crítica construtiva. Sabe qual é o dicionário diz o que é criticar? Procura no dicionário, é falar mal do outro. Criticar é falar mal. Procura no dicionário, eu fui procurar exatamente. É dar uma opinião contrária. Sempre. Crítica nunca é boa. E hoje em dia todo mundo critica alguma coisa. Ah, vou só te falar, viu? Não. Para quê? Se você não vai ajudar, então não fale nada. O silêncio é uma prece, não é? Está escrito ali. Se você não vai acrescentar nada, não vai dizer nada de bom, então não fale, né? Abuso das paixões, de todas as paixões, paixões do mundo, né? Paixões mundanas, paixões materiais, paixões sentimentais, paixões psicológicas, paixões egoístas. Todo mundo hoje em dia abusa das paixões, né? E o último, o egoísmo. Aí eu tenho que dizer que o egoísmo está ligado a todas as outras. Você só faz aquilo porque é egoísta. E por que ele está ligado a todas as outras? Porque o egoísmo é a imperfeição mais difícil de se desenraizar. Ela que cria mais raízes no homem. E por que ele cria essas raízes? Porque ele se prende à influência da matéria. Porque nós somos egoístas porque ainda estamos muito próximos da matéria e que não conseguimos nos libertar. E mesmo quando a gente desencarna e se liberta da matéria, lá no mundo espiritual ainda tem espíritos egoístas que estão presos na matéria. Por isso eles vêm obsidiar os encarnados. Porque eles querem ter a sensação material do corpo, né? Qual é o meio de destruir o egoísmo? Fácil, muito fácil. O livro dos Espíritos diz assim: se o egoísmo é a fonte de todos os vícios, a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então o que eu tenho que fazer? Destruir um e desenvolver o outro. É simples.
muito simples. Esse deve ser o objetivo de todos os esforços do homem. Esse deve ser o objetivo. Destrói um e desenvolve o outro. Como que você vai desenvolver a caridade, então? O Emmanuel diz que caridade é amor, e aí ele vem explicando assim: caridade é prática do bem, sempre. Aí ele completa, a favor de nós e dos outros, porque tem muita gente que até sabe ser caridoso com o outro, mas não é caridoso consigo mesmo. Não trata bem o seu próprio corpo, não trata bem o seu próprio emocional, não trata bem o seu psicológico. É preciso cuidar de si mesmo, preservando-se dos males que prejudicam a sua ascensão espiritual. É preciso ter caridade consigo mesmo também, né? Isso significa que a caridade você precisa praticar em todas as etapas da sua evolução espiritual. E quais etapas eu estou falando? Passado, presente e futuras encarnações. E uma outra etapa que quase ninguém pensa, na erraticidade também. O que é a erraticidade? É esse período entre uma desencarnação e a próxima reencarnação. O tempo que você fica lá no mundo espiritual. Agora eu desencarnei, quero ficar lá no nosso lar, só passeando, sem fazer nada. Não, você precisa trabalhar também. Lá você também precisa aperfeiçoar espiritualmente, praticando a caridade, né? E qual a repercussão da prática da caridade nós temos em nós? É uma conta matemática, gente. É muito legal essa conta. Ó, cada um receberá de acordo com as próprias obras. Isso é conta matemática. Então vamos fazer a continha aqui comigo. Presta atenção na continha. Ó, o Emmanuel fez esse esquema para a gente entender qual é a repercussão da caridade na nossa vida. Primeira conta matemática. Débitos de ontem. Ontem, então vamos imaginar a vida passada, tá bom? Débitos de ontem. Mas omissão do bem hoje, você tem débitos da vida passada. Aí você veio para essa vida e não fez bem nenhum para ninguém. Você não fez mal. Tem muita gente que fala, eu não faço bem, mas também não faço mal nenhum. Quer dizer, não fez nada, né? Então, débitos de ontem, mais omissão do bem hoje, o que vai ser sua próxima vida? Repetição da experiência na próxima vida. Estou falando de praticar a caridade. Segunda conta, débitos de ontem, mais débito de hoje. Na vida passada você só contraiu o débito, veio para essa vida mais débito. Sabe como vai ser seu futuro? Comprometido e torturado. Se prepara. Terceira continha, débitos de ontem, passado. Aí nessa vida, práticas do bem de hoje. Aí como vai ser sua próxima encarnação? Equilibrada. Olha que maravilha. É bom, não é? Aí a melhor conta de todas. Créditos de ontem pela prática do bem, porque você praticou o bem. E créditos de hoje pelo exemplo do amor. Como vai ser sua próxima encarnação? Iluminado. Um futuro redimido. É claro que nós estamos fazendo essa conta aqui ainda. Nós estamos nessa terceira continha. Nós estamos resgatando débitos de ontem. E tentando praticar o bem hoje. Então a próxima reencarnação vai ser boa, viu, gente? Vai ser mais equilibrada, tá bom? Mas a gente pode alcançar esses resultados. Porque é isso que Deus espera da gente, né? Trabalhar para sair da perfeição relativa. É isso que Deus quer da gente, né? Então, se eu não consigo amar os meus inimigos, não foi isso que nós falamos lá? Sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito? Lembra que eu falei no slide? Então, se você não consegue amar seus inimigos, não os odeie, pelo menos não os odeie. Se você não consegue fazer o bem àqueles que te odeiam, pelo menos não faça e nem deseje o mal para eles. Pelo menos, né? Se você não consegue orar por aqueles que te perseguem, ore para que você consiga ter consciência das suas imperfeições e possa se modificar. Pelo menos, né?
Ore a Deus pedindo perdão pelas suas falhas e oportunidade de trabalhar no bem, porque Ele é perfeito e Ele vai conduzir sua vida para isso, né? Se ainda somos capazes apenas da perfeição relativa, a gente precisa trabalhar para atingir a perfeição que Deus quer da gente. E finalizando, então, eu quero perguntar agora para vocês: se a gente trabalhar, é possível alcançar a perfeição? Sim, possivelmente sim. A gente só precisa trabalhar no bem, não é? E de que forma? Jesus disse assim, ó: reconcilia-te com o adversário enquanto estás a caminho. Ou seja, aproveita essa reencarnação para você corrigir o teu erro junto com os teus desafetos. Reconciliar-se com o seu adversário enquanto estás a caminho enquanto você está reencarnado, aproveita para melhorar, aproveita para fazer o bem. E aí você vai começar a subir os degrauzinhos para atingir a perfeição moral. É isso que Deus espera da gente. Fácil, né? Tá bom, gente? Muito obrigada pela oportunidade. Espero ter ajudado vocês com uma palestra, tá bom? Muito obrigada. Um golinho d'água. Vamos para o passe. Marcha na casa de todos participando.